Em 2 Timóteo, no capítulo 1, lendo a partir do verso 6 e lendo até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É nesse momento que o apóstolo Paulo começa realmente a expressar o que é a sua mensagem a Timóteo. Ele começa falando inicialmente, claro, sobre aquela saudação natural que se faz quando escreve uma carta. E agora no verso 6, Paulo começa a falar o conteúdo da mensagem. E a mensagem que Paulo tem, podemos resumir nesse sentido. Ele quer incentivar Timóteo a reavivar o seu dom e ser fiel no seu ministério. E ele quer também encorajá-lo para que ele não se intimide diante da oposição, para que ele não comece a adotar um espírito tímido, até podemos dizer assim, covarde. O Espírito de Deus nos dá as forças para testemunharmos firmemente, vivermos fielmente uma vida piedosa diante desse mundo, mesmo em meio à oposição e às críticas. Então, para encorajar nesse sentido, existe uma série de formas em que o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo como isso deve ser feito. Ele voltará a falar sobre isso diversas vezes ao longo da epístola. As suas palavras de abertura são exatamente essas, no verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então ele deve reavivar o dom que ele recebeu. Faz menção aqui do dom que havia recebido pela imposição de mãos. Nós sabemos que a prática de imposição de mãos na Escritura refere-se à ordenação ao ministério. Quando uma pessoa é consagrada ao ministério, é ordenado pastor, por assim dizer, nossa linguagem contemporânea. Isso é envolvido a imposição de mãos no presbitério. O apóstolo Paulo mesmo impôs as mãos sobre Timóteo nessa altura. E quando Timóteo recebeu essa imposição de mãos, e recebeu então essa comissão, essa ordenação formal ao ministério, ele recebeu também através disso uma oportunidade, o privilégio de atuar como ministro de Deus na igreja. Sem essa imposição de mãos, sem essa ordenação, ele não teria a autoridade pastoral, a legitimidade para atuar como ministro ordenado na igreja. Mas uma vez ordenado, ele recebe então, por esse processo de Deus, esse direito. Agora é legítimo que ele funcione desempenhando essa função na igreja, esse trabalho pastoral. Então isso constitui um dom que ele recebeu naquela ocasião. O dom, o privilégio, a oportunidade de servir, e é alguma coisa pela qual ele deveria ser grato. Se você observar novamente 1 Timóteo, que nós estudamos recentemente, veja em 1 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo, no verso 12, diz o seguinte sobre a sua própria condição como apóstolo. Ele diz, 1 Timóteo 1,12: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Está vendo? Ele é grato por essa oportunidade, por esse dom que ele tem para trabalhar e se empenhar nessa missão na igreja. Então o apóstolo Paulo, com essa gratidão e até mesmo um sentimento de não ser digno, mas de ser tão honrado, apesar de ser pecador como ele é, ainda assim ser escolhido por Deus e separado para esse ministério, essa gratidão o motiva e o impulsiona à frente para que ele trabalhe e faça tudo aquilo que ele é capaz de fazer em exercer esse ministério. E o que o apóstolo Paulo então está dizendo aqui a Timóteo é o seguinte: ele admoesta Timóteo, ou seja, uma palavra que
é uma chamada à responsabilidade. Não é algo onde o apóstolo Paulo está simplesmente dando uma sugestão, um encorajamento, mas é na verdade um imperativo, uma ordem, porque é muito sério e é de grande importância. Ele admoesta Timóteo a fazer o seguinte: reavivar o dom de Deus que ele tem. Isso significa então que ele deve renovar o seu compromisso. Timóteo, ao receber a carta e ler isso, deveria olhar e pensar: realmente eu estou aqui por um motivo, eu tenho uma missão nesse mundo, eu tenho uma razão para estar aqui, e eu preciso fazer isso com todo o meu coração, me empenhar ao máximo, me dedicar com todas as forças a isso. Ele deve realmente tornar isso a sua prioridade e em nenhum momento perder esse foco, entender que ele está aqui para fazer isso. E isso, claro, é algo que se aplica a todos nós, quer sejamos ministros de Cristo informalmente no ministério ordenado ou não. Nós todos temos dons para servir ao Senhor, todos que somos crentes em Cristo, e todos nós devemos entender, então, eu tenho um papel a desempenhar como servo de Deus, parte da igreja de Cristo, e eu devo então me dedicar a isso. É a razão pela qual eu estou aqui. Como o apóstolo Paulo usa a analogia de um corpo em 1 Coríntios 12, ele fala sobre a mão, não pode dizer porque eu não sou um pé, eu não sou do corpo, ou vice-versa, qualquer coisa dessa natureza. Todos nós temos ministérios diferentes, mas todos nós temos ministério. Então todos nós devemos olhar para essa admoestação de Paulo e perceber que isso se aplica pessoalmente a cada um de nós. O que nós podemos fazer no serviço de Cristo, nós devemos reavivar constantemente. É muito interessante que o apóstolo Paulo usa aqui um presente, um infinitivo presente do indicativo contínuo, que significa que a pessoa deveria então estar reavivando constantemente o seu dom. No caso de Timóteo, ou qualquer um de nós, que reconhecemos que temos também um dom, e Deus tem nos dado então essa missão. É uma maneira de dizer que você deve estar dia a dia, hora a hora, pensando: eu tenho um serviço para fazer pelo meu Senhor, eu vou me dedicar a isso, essa é a minha prioridade nessa vida. O apóstolo Paulo então tem isso a declarar logo no início. A razão de sua carta é que ele quer fazer com que Timóteo pare e pense: o que é o sentido de sua vida? Por que ele está aqui, afinal de contas? Porque Deus não o levou ainda para estar na glória do céu. Se ele está aqui, há um motivo, não há? Então ele deve tomar essa oportunidade e o dom que ele tem, e ele deve se dedicar ao máximo com isso, reavivar o dom que está nele e dizer: isso eu vou fazer pelo meu Senhor. O apóstolo Paulo começa o verso 5 dizendo: por esta razão. Muito interessante essa declaração, por esta razão. Claro, liga o verso 6 com o verso 5. No verso 5 ele havia falado sobre a fé sincera que havia na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo e também nele. E ele diz: por essa razão eu te admoesto. Ou seja, ele está dizendo: Timóteo, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa realmente de Deus? Sendo que você é uma pessoa que é um verdadeiro crente, que tem essa fé sincera, já que você é genuíno e você tem então o dom de Deus, você precisa usar esse dom. Você precisa fazer o máximo do seu potencial para servir ao Senhor. Nós não sabemos se talvez nesse momento da vida Timóteo estivesse um pouco desanimado no ministério. Não há motivo para concluir que ele estivesse. Nós sabemos que às vezes pessoas desanimam um pouco, esfriam até pessoas que estão no pastoreio de uma igreja. Acontece também com pessoas que não estão pastoreando a igreja, mas que estão servindo a Cristo na igreja em alguma outra forma, que as pessoas começam a desanimar um pouco, perceber: a luta está difícil, existe oposição, não existe reconhecimento, não existe nada de fácil em persistir. Pessoas então começam talvez a esfriar um pouco, e é justamente contra isso que
que o apóstolo Paulo está admoestando Timóteo. Quer ele estivesse se esfriando ou não, a mensagem é que ele não deveria se esfriar. A mensagem é que ele deveria voltar a ter todo zelo, todo fervor na causa de Cristo, que o seu ministério fosse a sua prioridade máxima. E eu digo aos irmãos que quando nós lemos isso na Escritura, o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo. Se Paulo escrevesse uma carta a qualquer um de nós, ele diria o mesmo: reavive o dom que Deus colocou em sua vida, reavive o seu potencial para servir a Cristo, seja ao máximo dedicado, fervoroso, empenhado, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, não deixe isso perder de vista, e de forma alguma deixe que sua vida espiritual comece a se esfriar ou tomar um segundo plano. O apóstolo Paulo lembra a Timóteo que nós não temos motivo para nos acovardar e nem nos esfriar. No verso 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra é muito interessante, porque é um reconhecimento de que o espírito que Deus nos dá é um espírito que nos capacita. O amor, por exemplo, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é um espírito que em nós nos ajuda a vencer o medo, a não sermos intimidados, a termos coragem e poder para proclamar a Cristo, assumir a bandeira de Cristo, viver uma vida santa, vencer o pecado, vencer a tentação, em qualquer área da vida que seja. Em momento algum, o cristão precisa olhar para a sua vida e dizer: eu estou tendo lutas, então a coisa não dá para mim. Não, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, Ele tem nos dado um espírito de poder, o espírito que diz: eu posso vencer, eu posso ser fiel, eu posso ser santo, eu posso praticar aquilo que a Bíblia diz. Não há nada nesse mundo que irá me derrubar, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, e eu vou viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, na verdade, é um Espírito que nos santifica, um Espírito que nos capacita, um Espírito que nos dá coragem. É tão interessante encontrar homens de Deus que tiveram momentos de até fraqueza em sua vida, como o apóstolo Pedro, que chegou a negar a Cristo, intimidado ali naquela cena tão assustadora para ele, quando Cristo estava preso, sendo julgado, condenado até, mas que, pleno do Espírito Santo, proclamou com toda a coragem diante de toda Jerusalém. Ele proclamou que Cristo é o Salvador, e proclamou perante o Sinédrio, que o proibiu de pregar em nome de Cristo: julgai vós se é correto obedecer aos homens ao invés de obedecer a Deus. Nós não podemos parar de falar e proclamar aquelas coisas que Deus tem nos falado. E ele até mesmo falou diante daqueles homens que não existe salvação em nenhum outro. Jesus Cristo é o único Salvador. Ou eles se convertessem a Cristo ou não teriam salvação. A ousadia, a coragem, o poder que Pedro teve para proclamar aquilo para os líderes religiosos de Israel, que se achavam muito seguros. Se havia alguém salvo no mundo, eles achavam eram eles. Mas Pedro, com essa coragem, lhes dizendo: não existe salvação fora de Jesus. Ou vocês se convertem a Jesus, ou vocês não terão salvação, vocês irão para o inferno. Veja, esse é o Espírito que Deus tem nos dado, um Espírito que nos capacita, nos dá esse poder, nos dá um amor por Deus, que nos leva a obedecer os seus mandamentos, um Espírito de moderação que nos torna equilibrados e nos ajuda a perceber a importância das coisas eternas e não viver de acordo com o momento apenas, ou os impulsos da carne. Então isso é importante na palavra de Paulo a Pedro. Ele está conclamando Timóteo a reavaliar que prioridade ele havia dado ao seu serviço a Cristo, ao seu ministério, e então reconhecer: eu tenho os recursos, eu não preciso ter uma atitude derrotista. Será que eu vou dar conta? Dou conta sim, o Espírito de Deus está em mim.
Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu disse aos irmãos, quando falamos sobre 1 Timóteo, que a informação que nos vem não da Bíblia, mas de fontes extra-bíblicas, podem até estar erradas, mas que provavelmente tem algum fundamento histórico. Dizem que Timóteo morreu a morte de um mártir, testemunhando de Cristo, reprovando o pecado, abertamente reprovando, e por denunciar a idolatria do povo em Éfeso. O povo se irou contra ele e o matou, mas ele não demonstrou um espírito de covardia. O apóstolo Paulo então está conclamando Timóteo a isso, a essa atitude de coragem, a essa atitude de dedicação e prioridade espiritual. E no verso 8, o apóstolo Paulo faz uma declaração que vai ecoar várias vezes nessa curta epístola. Verso 8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Não te envergonhes do Evangelho, ele diz, do testemunho de nosso Senhor. Não nos envergonhar. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, teve essa declaração tão clara. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que nós temos vergonha do Evangelho? Será que nós nos envergonhamos do testemunho de nosso Senhor? Na sociedade, naqueles dias, falar que você era um cristão, um seguidor de Cristo, imediatamente te colocava numa categoria que era pessoas escarnecidas. A sociedade zombava de cristãos, considerava os cristãos a ralé da sociedade, os últimos. O apóstolo Paulo usa a linguagem, quando escreve aos Coríntios, que é como se eles fossem os últimos da fila, que eram levados numa procissão triunfal de um exército romano, voltando onde eles traziam aqueles capturados como escravos no fim da fila. Ele diz: é assim que a sociedade nos vê. É interessante quando você observa o que existe de registro histórico do cristianismo. Nos primeiros anos do cristianismo, existe uma pinturazinha, uma pichação praticamente de uma parede, onde havia uma pessoa com cabeça de burro pregado numa cruz, e um indivíduo ali em frente a isso, obviamente dando reverência a esse que estava ali, e então a inscrição dizendo assim: fulano de tal, um cristão, adorando o seu Deus, um burro na cruz. E assim as pessoas viam os cristãos, esse povo aí que adora um perdedor, morreu numa cruz. Que ignomínia, que desprezível. O sujeito foi tão assim infeliz que ele foi crucificado, e você admira esse cara aí? Essa é a atitude. As pessoas pensavam assim: eu admiro pessoas que têm sucesso, que triunfam. Que perdedor é esse aí que você vai se curvar perante ele? Então, diante de um mundo que despreza o cristianismo, que trata os cristãos como pessoas bobas, pessoas sem esclarecimento, pessoas sem sofisticação intelectual para entender, por exemplo, o auge do intelecto humano, filósofos gregos. Você acredita nessas coisinhas lá dos povinhos de Israel? Nós seguimos gente inteligente, nós não seguimos esse povo aí. Essa atitude de desprezo pelo cristianismo era, claro, algo que sempre estava associado. Quando o apóstolo Paulo pregou, por exemplo, em Atenas, as pessoas saíram escarnecendo, com desprezo por Paulo. Só acredita em ressurreição? Fala sério. Essa era a atitude dos homens do Areópago. Achavam que eles eram inteligentes demais para acreditar em coisas dessa natureza. Então aí você já tem algo sobre a atitude que o mundo tem pelo cristianismo, e assim será sempre, e assim também é hoje. Então todos nós temos passado por momentos onde assumir o nome de Cristo e assumir que servimos a Cristo e nos empenhamos por Cristo, que nos
abstemos de coisas que Cristo proíbe, porque Cristo proíbe, onde isso traz sobre nós um desprezo, as pessoas nos ridicularizam e as pessoas nos acham bastante bobas até. Mas o cristão não deve se importar com nada disso. Ao invés de termos uma sensação de embaraço, um pouco de vergonha, nós devemos não nos envergonhar do testemunho de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A realidade, que é a realidade máxima, que um dia será compreendido por toda a humanidade no dia do juízo, é que a coisa mais gloriosa e importante que uma pessoa precisa fazer mesmo é crer em Cristo. E a pessoa que não crê em Cristo é uma pessoa enganada, cegada pelo Satanás, uma pessoa que está sendo levada a um caminho de autodestruição. E essa pessoa é a pessoa que deveria se envergonhar, não a pessoa que segue a Cristo. A pessoa que segue a Cristo deveria ter até mesmo uma sensação de: gente, que privilégio eu tenho entender o Evangelho e conhecer Jesus. Que privilégio! É uma honra que eu posso assumir o nome de Jesus nesse mundo. Olha, no dia do juízo será isso muito bem entendido. No dia do juízo, homens que foram poderosos neste mundo, homens como Nabucodonosor, como Júlio César, Alexandre o Grande, Joseph Stalin, pessoas temidas deste mundo, o mundo verá que eram, na verdade, pessoas insignificantes, desprezíveis. Não eram pessoas sobre as quais você deveria fazer monumentos. Eram pessoas que você deveria ter vergonha de que a nossa raça, a raça humana, consegue produzir gente assim. Mas, na verdade, se associar com Jesus Cristo, gente, isso é honra. Mas não é assim mesmo. A Bíblia diz que as pessoas que não entendem a verdade, a sua glória está na sua ignomínia. Eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. Então o mundo nos pressiona e nos tenta, por uma espécie de contagiamento, absorver essa atitude mundana que diz: o que é de sucesso deste mundo agora, é isso que é importante. As pessoas admiráveis são as celebridades mundanas, pervertidas de nossa geração. O que é admirável são as pessoas que conseguem ter grande sucesso e aplauso neste mundo. Esses é que são as pessoas que nós vamos colocar como os nossos modelos, e não pessoas como Jesus Cristo, que morre numa cruz, não pessoas como seguidores de Cristo, que naquilo que o mundo chamaria de fanatismo, estão dispostos a seguir a Cristo, ter o desprezo da cruz e até morrer por Cristo. Todos nós podemos estar sujeitos, então, a essa tentação de nos envergonhar de Cristo. E isso vale, então, para Timóteo, um líder cristão, vale para todo cristão. A perseguição pode ser um motivo de nos querer distanciarmos de Cristo. A Epístola aos Hebreus tem muito a dizer sobre isso. Nós devemos fazer o quê? Diz Hebreus: sair para fora do acampamento junto com ele, levando juntamente conosco o seu vitupério, ou seja, o desprezo que o mundo dá a Jesus, vamos levar também, juntamente com Jesus. Provérbios 29, verso 25 diz que o receio do homem é um laço, mas o que confia no Senhor está seguro. O receio do homem, o temor do homem, essa preocupação com o que os outros vão pensar de mim, esse é um laço. Isso, na verdade, é algo que acaba nos governando se nós não vigiarmos contra isso. Porque nenhum de nós, na verdade, quer ser rejeitado. Todos nós queremos ser queridos, queremos ser aceitos, se possível até populares. Nós gostaríamos de ser assim. E nós não queremos ser excluídos, nós não queremos ser as pessoas das quais os outros se afastam, as pessoas que não são convidadas. Então todos nós somos colocados nessas situações de tempo em tempo. E quando nós nos envergonhamos de Cristo, na verdade nós não somente
fazemos aquilo que é errado, mas na verdade nós fazemos algo que é totalmente sem justificativa ou lógica. Devemos reconhecer quanto é glorioso o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra como o apóstolo Pedro agiu quando ele negou que conhecia o Senhor? Eu convido os irmãos a abrirem em Mateus capítulo 26 para ler um pouco dessa passagem. Essa passagem é uma passagem clássica para mostrar como é que o temor do homem em um momento de dificuldade pode nos levar a nos envergonhar de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, a Bíblia diz que os discípulos de Cristo fugiram. Eles fugiram por medo pelas suas vidas. O apóstolo Pedro, querendo ser mais fiel e mais valente até do que aqueles que fugiram de imediato, foi acompanhando Jesus de longe e foi até onde ele foi julgado pelo Sinédrio. Veja em Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava fora, sentado no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. Ou seja, como se ele tivesse falado, tipo, talvez, juro por Deus que não conheço esse homem. Com juramento. Veja que empenho. A coisa está ficando mais grave, não é? Verso 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu és também um deles, pois a tua fala te denuncia. Ele tinha a pronúncia de Galileu. Ah, você é dele sim, você não é daqui, você é Galileu, você com certeza não acompanha. Pedro diz: minha fala que me denuncia, pode deixar. Então, verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Sabe o que significa que começou a praguejar? Começou a falar palavrão. Pedro sabia, se eu falar palavrão, todo mundo vai saber que eu não tem nada com Jesus. Gente de Jesus não fala palavrão. Então o que ele faz? Não conheço Jesus. E aí fala algum palavrão. Assim ele diz assim: eu vou afastar as suspeitas. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele não encontrou coragem naquele momento de assumir que conhecia Jesus. É fácil falar isso de Pedro e falar: olha, o que Pedro fez? Ah, Pedro, eu não faria. Importante lembrar que Pedro estava de fato com medo. Era muito fácil ser preso naquele momento. Se ele falasse: eu sou seguidor de Jesus mesmo, ele poderia muito bem ser instantaneamente preso. E se ele sentenciasse Jesus à morte, ele poderia também ser sentenciado à morte. Então não era uma coisa assim, tipo: meus colegas não vão gostar de mim mais na escola. Era um negócio bem mais sério do que isso. Então Pedro realmente foi pego despreparado. Ele não esteve em oração, como Jesus havia o chamado para estar em oração, para não cair em tentação. O que foi que Pedro fez? Ele dormiu, não se dedicando à oração. A carne é fraca. Pedro de fato negou Jesus. Mas o que é interessante da história de Pedro é que, mesmo com uma atitude assim, acho que é chocante, de negar Jesus 3 vezes em seguida, e praguejar e fazer juramento que não conhecia Jesus, mesmo assim, Pedro foi restaurado. E isso é de fato encorajador para nós, porque se isso foi perdoado a Pedro e Pedro foi restaurado, então qualquer um de nossas vidas também, se nós em algum momento nos envergonhamos de Jesus e falhamos em realmente assumir nossa fé,
ou defender a honra de Cristo, mas nós nos envergonhamos. Nós sabemos que Cristo, apesar de tudo, Ele é muito misericordioso, e Ele perdoa, e Ele nos aceita. E o apóstolo Pedro, com essa experiência que passou, cresceu. Ele não fez assim o resto de sua vida, foi um momento de fraqueza. E nós também podemos crescer e aprender. E se nós olhamos para a Escritura e pensamos, gente, envergonhar-se do Evangelho, do testemunho de Cristo, eu já tenho me envergonhado, é uma oportunidade então para olhar e dizer, tá, mas eu não preciso ser assim. Deus não tem me dado o espírito de covardia, eu vou vencer isso, não vou ser assim. E Pedro, de fato, morreu também por Cristo. Ele sustentou o testemunho de Cristo e deu um testemunho que ele selou com seu sangue. Então Pedro não foi derrotado por isso. Mas você entende então a situação. Veja também em Mateus capítulo 10, a Bíblia nos fala muito sobre a importância de assumir a Cristo neste mundo. Este mundo, irmãos, é um mundo de pessoas que vivem uma vida que desonra a Deus, uma rebelião contra Deus. Jesus, em seus dias, vivendo em Israel, uma nação que tinha até bastante pudor comparado com outras nações do mundo, falava da sua geração como uma geração perversa e adúltera. O que diria ele da nossa? Mas Mateus 10, o verso 16, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Deixa eu pausar aqui um pouco, fazer algumas observações. Jesus imediatamente reconhece que a missão que ele dá ao seu povo de ser testemunhas de Cristo neste mundo não será sem oposição. Seremos como que ovelhas entre lobos. Haverá sim rejeição, haverá sim pessoas que nos odiarão, haverá sim pessoas que se levantarão contra nós. Ele diz que de fato devemos esperar isso. O discípulo não está acima do seu mestre. Como é que o nosso mestre foi tratado neste mundo? Ele foi bem recebido? Ele foi perseguido? Ele foi assassinado? Assim trataram Jesus. E Jesus diz: olha, se fizeram assim comigo, se me chamaram a mim de Beelzebul, quanto mais a vocês. Vocês que são de Cristo também vão passar por lutas. Vocês também serão rejeitados. O que fazer diante disso? Verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou seja, o próximo ser humano. É isso que eles podem fazer, o máximo é isso. Podem até te tirar a vida, no pior das hipóteses,
Depois disso você está com o Senhor. Eles não podem fazer mais do que isso. O verso 28 prossegue e diz: antes, aquele que temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um ácido, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem, aqui você vê que a coisa é bastante séria. Nunca se iluda pensando: a minha situação é difícil, Jesus vai entender. Olha, na verdade, Jesus já sabia que seria assim quando ele nos chama a segui-lo. Ele nunca propôs um caminho fácil, é um caminho estreito. É tomar a cruz, é viver uma vida nesse mundo que o mundo irá rejeitar mesmo. Então ele diz para não temer o homem, mas temer a Deus. E olha, é uma questão de vida ou morte eterna. Não se em um momento você teve vergonha de Cristo e você fraquejou, não é isso. Mas se a sua vida é uma vida que diz: eu não vou me associar com Jesus, com essa gente de Jesus, porque não pega mal. Então você, na verdade, se constitui uma pessoa que Jesus dirá no dia do juízo: eu não me associo com gente assim não, pega mal. A mesa vira. E é coisa muito séria, porque há muitas pessoas que são influenciadas dessa forma a se afastar de Cristo. Pessoas têm vergonha de carregar uma Bíblia, pessoas têm vergonha de serem associados com crentes, e pessoas que assumem essa conduta descobrirão que Jesus terá vergonha delas. Como quem diz: como é que pode ter gente assim? Eu não quero nada com gente assim não. Que gente desprezível. E é assim que Jesus verá as pessoas que assim se conduzem. Então Jesus coloca isso nos termos mais claros possíveis. Você diz: mas então, se for assim, isso significa que esse negócio de Jesus vai me lançar em conflito com as pessoas? Sim, vai. Muitas vezes vai. Veja o que diz o verso 34, como Jesus continua: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, se a sua vida é tão importante para você que você se agarra a ela: não, mas eu tenho que ter a minha vida, eu não posso abrir mão dessas coisas, os meus sonhos estão todos aqui envolvidos. E então você se envergonha de Cristo, se afasta de Cristo, se afasta do nome de Cristo, você perde a sua vida dessa forma. Mas se você assumir Cristo, e se por isso, se a hostilidade chegar a ser tanta que você perca de fato a sua vida, quem perde a sua vida por Cristo, achará, você encontra a vida eterna. Então isso é totalmente claro. O que Jesus requer de nós não é uma postura que diz: olha, faça assim, desde que seja popular, falem que você é do meu lado. Agora, se você tiver assim dificuldade, então fica caladinho. Não seja um cristão para ofender ninguém. Eu entendo.
Não, não é assim. Jesus exige de nós uma postura clara. Veja também Marcos capítulo 8. Aqui nós temos uma outra palavra de Jesus que demonstra que seguir a Cristo envolve mesmo essa disposição de ser rejeitado. Marcos 8, verso 34, Jesus dizendo: então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. O Senhor Jesus Cristo está aqui reconhecendo que é uma geração má e adúltera que tenta nos fazer conformar, encaixar, nos tornar como eles. Quando você vive numa geração assim, a tentação é exatamente essa: é não se destacar como o diferente. O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz em João 12, convenceu muitas pessoas entre os judeus de que ele era realmente o Messias de Israel. E no entanto, a Bíblia diz: muitas pessoas que assim ficaram persuadidas, estavam indispostas a se identificarem com ele como cristãos, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Existe essa realidade quando uma pessoa, por exemplo, recebe o batismo e essa identificação de que ela se converteu a Cristo. Em alguns contextos, isso leva até o rompimento com a família. Existe uma rejeição geral. E pessoas que estão dispostas a seguir a Cristo devem considerar que Cristo nos convoca a fazermos uma profissão pública de fé exatamente por isso, porque é necessário assumi-lo perante os homens. Pessoas indispostas a se identificar com Cristo porque não é popular, deixam de seguir a Cristo. Irmãos, você pode ter certeza que hoje aqui, em nossa cidade, existem muitas pessoas que não querem ser chamadas de crente, não querem ser chamadas de evangélicas ou cristãs, porque na verdade sabem, pessoas falam isso como se fosse um termo pejorativo. Há pessoas que não querem assumir o nome de Cristo, pessoas que querem se afastar disso. Alguém chega e diz assim: você virou crente, é? Agora vai ficar lá dando dinheiro para o pastor, é? E as pessoas então ficam assim: eu não quero passar por isso, é melhor assim, não, deixa para lá, deixa esse negócio para lá. Eu sei o que é certo e errado, eu faço as coisas em casa, Deus vai entender. Não, Jesus vai ter vergonha. A verdade é que Jesus vai ter vergonha. As pessoas se envergonham das doutrinas do Evangelho. As pessoas se envergonham de crer na criação, como a Bíblia ensina. Você está numa sala de aula e alguém diz assim: aqui não tem ninguém ainda que acredita nesse negócio de Adão e Eva, não tem? Já passei por essa situação. Falei assim: tem eu. A pessoa me olhou assim, me mandou pegar uma revista me atualizar. Mas o pessoal faz isso, não é? A moralidade bíblica. Se você assumir a moralidade bíblica, as pessoas te desprezam por isso. E num mundo, numa geração perversa e adúltera como a nossa, tem gente que chega a ter vergonha
de guardar-se virgem até o casamento. Tem gente que tem vergonha de não se embriagar com os colegas, vergonha de não usar drogas, vergonha de não participar de danças sensuais, vergonha de ser o único da turma que não fala palavrão, vergonha de ser chamado de santo, ser diferente, vergonha de desaprovar a conduta homossexual. Alguém me mandou um vídeo esses dias de um padre numa igreja católica falando que orientação sexual, como hoje é o termo favorito de se expressar, é uma questão de dom de Deus e que a igreja deve aceitar. E a congregação aplaudiu. Irmão, você fala coisas assim, o mundo aplaude mesmo. Aplaude mesmo. Fala a verdade. Fala o que realmente a Bíblia fala. Fala que Deus criou homem e mulher e que Deus exige monogamia e pureza sexual e que atos homossexuais são pecaminosos, assim como qualquer outro ato que é contra a lei de Deus, que alguém tenha desejo de praticar, se é que tem desejo, é pecado. Você fala isso, o mundo se levanta contra. Pessoas têm vergonha de se opor a coisas indecentes como o carnaval, as músicas obscenas, conduta mundana em geral. Alguém chama para participar aí dessas coisas de carnaval que estão cada vez mais semelhantes a uma orgia, e a pessoa não quer dizer nunca: ah não, eu não faço coisas desse tipo. A pessoa fala assim: ah, não estou afim hoje. É uma vergonha de pegar e dizer: não, eu não participo de coisas assim. Pessoas têm vergonha de alguém dizer: ah, você está querendo ser igual seu pai, sua mãe, o seu pastor da sua igreja, esse povo crente aí. Que triste. Você sabia que igrejas podem ter vergonha do Evangelho? Alguns anos atrás, o pastor americano John MacArthur escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho. E que paulada! É cheio de igreja por aí que tem vergonha do Evangelho. Muita igreja precisa de ler isso. Igreja que tem medo de alguém dizer que essa igreja aí é uma igreja de gente fanática. Nossa, o pessoal tão conservador, tem cheiro de naftalina. Aí não quer mais. Não, nós temos que ser assim, moderninhos, né? Nós não podemos fazer nada que faça com que a nossa igreja seja mal vista. Nós temos que ser assim, populares. E assim as igrejas vão se dobrando diante da pressão do mundo. Enquanto a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Pregar o que a Bíblia diz, pregar o que as pessoas não querem ouvir, vai fazer com que uma igreja tenha bem pouca popularidade em qualquer comunidade. Não tenha dúvida, é possível você violar princípios bíblicos e fazer com que a igreja cresça. É muito fácil. Segue a rigor o que a Bíblia diz. Vai ter gente que não vai querer ser parte da igreja. Disciplina de igreja ofende pessoas hoje. As pessoas se ofendem por causa disso. As pessoas se ofendem quando a igreja toma postura em relação ao que é certo e errado. Algumas igrejas, por conta disso, nunca excluem pessoas. É quase que a pessoa tem que pedir desligamento. Não existe exclusão, não existe disciplina, não existe padrão pelo qual a igreja diz: não, espera aí, isso aqui viola os critérios da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar. Então o mundo não quer ver esse tipo de coisa. E sabe por que o mundo é assim? No fundo, todo incrédulo sabe que ele está errado. Existe algo da lei de Deus plantado no coração de todo homem, mesmo que ele não entenda com sua mente, mas o homem tem uma sensação de culpa, ele sabe que ele deveria adorar o seu Criador, ele sabe que ele deveria abandonar o erro. Então, quando o pecador quer viver tranquilo no pecado, é muito importante para esse pecador que as pessoas ao seu redor não o censurem. É o seguinte:
Se todo mundo ao redor dele concorda, então ele consegue pegar em paz. Mas quando tem alguém que não participa, nossa, aquela pessoa é inconveniente, porque ele está ali lutando contra a sua própria consciência, para calar a sua consciência, para dizer, não, eu posso e está tudo bem, e isso não vai dar em nada, não vai ter consequência. Que aí tem alguém que é diferente, e essa pessoa incomoda. É muito mais confortável olhar ao redor e ver todo mundo está fazendo. E você já notou quanto o mundo gosta de falar isso? Todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Eles adoram poder falar isso. Sabe por que eles falam isso? Porque, tipo assim, se todo mundo está fazendo, então eu estou seguro, né? Uma pessoa, uma vez, até escreveu uma coisa que eu li que era assim, né? Hoje em dia, todo mundo está fazendo isso. Não é possível que Deus vai ficar no céu sozinho, né? Uma coisa que Deus devia se dobrar. Mas quando uma pessoa é diferente, quando uma pessoa vive uma vida santa, isso grita aos ouvidos da sua consciência de que é possível ser diferente, portanto é devido ser diferente. E as pessoas não gostam disso. E se incomodam. O apóstolo João escreveu para não ser como Caim. Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Caim não tinha uma oferta aceita por Deus. Se ele não tivesse aquele irmão chato, que Deus aceitava a oferta dele, ele teria um pouco mais de tranquilidade. Queria então tirar o irmão do caminho. Entende? É isso que acontece com muita gente. Tomei conhecimento recentemente, um caso muito curioso. Um pastor tinha um filho de 14 anos, e esse seu filho era muito ligado com um primo. Esse primo já tinha formado faculdade, tinha feito doutorado nos Estados Unidos, e era uma pessoa assim, muito respeitada, estava ganhando bastante aplauso nesse sentido, pela sua inteligência, pela sua capacidade e tudo mais. E esse primo começou a envolver esse rapaz, 14 anos, o filho do pastor, com bastante coisa errada. Aproximou dele, quis ser amigão. Você sabe, assim, um rapaz da cidade muitas vezes acha assim, poxa, né, estou sendo muito valorizado aqui, uma pessoa tão importante assim, me dando essa bola toda. Então, é uma coisa natural que ele gosta desse tipo de atenção. Chamava para sair, e nisso de chamar para sair, estava levando a beber, estava levando a se envolver com atitudes erradas, pecaminosas mesmo. Os pais tomaram conhecimento disso e proibiram de sair mais com esse seu primo. Mas ele continuou doutrinando o primo por internet. Então, tudo que o pai falava e postava na internet, ele contradizia. O pai era um pastor. Tudo que o pai falava, isso não. Esse cara tinha virado ateu, e ele estava tentando influenciar o outro, o rapaz a virar ateu também. E não segue essas ideias do seu pai, não. Seu pai, só faltava dizer, né? Seu pai é um bobão, que está nessas coisinhas aí. Isso não é para gente inteligente, não. Sempre contradizendo, sempre tentando doutrinar, toda aquela filosofia, aquela bagagem falsa, né? A bagagem do esquerdismo hoje em dia, juntamente com a bagagem do politicamente correto e tudo aquilo que os cristãos é que são do mal, né? Bom mesmo é aquele que está aplaudindo todo o pecado que o mundo agora avança. E no meio dessa situação, isso foi uma influência muito forte desse garoto, que foi crescendo e se afastou do pai, começou a ver o pai como o bobo da história e vendo ser o seu primo como inteligente, né? Queria ser como aquele que ele admirava. Ele foi fazer faculdade e lá pelo 3º ano de faculdade, morando fora de casa, de alguma maneira, Deus o converteu. E ele voltou ao pensamento correto. Deus o transformou. E seu primo não sabia disso ainda. Seu primo estava para casar. Chamou para ser padrinho no casamento. Aí foi. Ele nem sabia da sua conversão. Ele entrou no casamento carregando a maior Bíblia que ele conseguiu achar. Segurou a Bíblia o tempo inteiro. Foi na recepção com a Bíblia. E olha que o convite que ele tinha mandado por e-mail falava assim: a festa vai ser das melhores, vai ter de tudo, bebida à vontade, vai rolar drogas, tudo que quiser. Ele foi, mas levou a Bíblia. Seu primo nem conversou com ele, nem tirou foto com ele, nem o cumprimentou. E nunca mais quis saber dele.
Perdeu a amizade com o primo, né? Também que amizade. Sabe o que esse primo tinha falado com ele? Ele tinha um irmão mais velho, o rapaz tinha um irmão mais velho. Você não vai errar com você como eu errei com ele, não. Ele ficou seguindo essas ideias do pai dele, virou crente igual o pai. Você não vai errar como eu errei com ele, não. Eu vou te ajudar, vou te libertar disso aí. Era uma missão, né? Ele gostava do rapaz. Assim que ele converteu, não queria nunca mais ter nada a ver com ele. Não gostava nada. Sabe, esse tipo de campanha para corromper as pessoas. Mas assim, talvez um gesto exagerado, mas não deixa de ser bonito, não é? A Bíblia enorme, levando a Bíblia enorme para dizer assim: estou com Jesus e não abro. É muito interessante o que esse jovem fez. Deus vai abençoar esse tipo de atitude, pode ter certeza. E Deus abençoa mesmo. Deus abençoa quem assume e vive a vergonha, que é viver neste mundo desta forma. Ter vergonha do Evangelho, sabe? Eu fico pensando, se deveria alguém ter vergonha de alguém, era Jesus que deveria ter vergonha da gente. Quantas vezes nós não demos motivo para Jesus ter vergonha da gente? E Jesus nunca foi motivo de vergonha para nós. No entanto, a Bíblia diz: Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Se Jesus não tem vergonha de nós, de onde nós teríamos a noção que é nós que deveríamos ter vergonha dele? Que Deus nos dê a coragem de assumir Cristo, de viver com Cristo nesse mundo e de nunca nos envergonhar da mensagem de Cristo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.